O que eu não recomendo de café da manhã para desinflamar. Já estou aqui com o meu chá, estamos de volta. Se você está vendo esta live gravada, fique até o final, porque vai ter coisa para você. Seja bem-vinda. Muitas vezes você acha que o seu café da manhã está arrasando. Só que eu vou te contar aqui o porquê que ele pode estar sabotando você no seu dia. Aproveita, já pega o seu chá. Quero voltar a fazer as lives semanais. Tamo junto? Tamo junto? Estou vendo carinhas conhecidas aqui. Boa noite, sejam bem-vindas. Seguinte, eu sou fã do café da manhã. Me diga que você que tá chegando por aqui, tá passando por aqui, você tem costume de tomar café da manhã ou não? E já me conta o que você come normalmente. Porque é isso que pode transformar o teu corpo ou até mesmo travar. Preparei um chazinho aqui bem quentinho agora. E o seguinte, essas lives aqui, eu quero que elas sejam pontuais, rápidas, para você pegar, aplicar e entender o que eu tô querendo dizer. E aí, muitas mulheres chegam até mim falando assim, ó, Carol, eu tenho o costume de pular o café da manhã, às vezes eu não tenho tanta fome. E isso daí, onde que acaba sendo o problema? Que tudo que você quer de resultado, seja perder barriga, seja desinflamar, seja emagrecer, arrumar o seu intestino, tudo começa inclusive no seu café da manhã. E aí, alguns cafés da manhã, por serem rápidos, eles parecem, aquilo que eu falei anteriormente, inofensivos. Só que aí, a mesma coisa, se você tá errando no seu café da manhã, se você tem vontade de doce no meio do dia, se você sente aquele cansaço no final da tarde, isso pode ser um problema que se resolve no café da manhã. Eu fiz o meu conteúdo aqui para eu não me perder, tá? Então eu estou olhando aqui para cá também. Mas conversem comigo, ó, quero interação aqui com vocês. Quem aqui toma café da manhã, quem faz jejum, o que você normalmente toma de café da manhã? Não me deixem no vácuo. Eu adoro tomar café da manhã. E aí, aqui hoje eu vou te falar esses maiores erros que estão acontecendo, que estão piorando a inflamação. O que é a inflamação? A inflamação é quando o seu corpo ele tá assim, ó, transbordando, acumulando de coisa e aí se instala aqueles sintomas chatos, sabe? Aqui a Carla faz jejum. E no final eu vou contar pra vocês aqui o que são algumas das opções que as minhas pupilas do acompanhamento comem e que elas conseguem comer e desinflamar, perder barriga, emagrecer, só resultado maravilhoso. Então vamos lá. Café da manhã saudável. Talvez aqui muitas vezes o que eu vou falar, ele é assim, nossa, mas eu faço e eu me sinto bem. Mas a gente está falando para vários contextos. A gente não pode esquecer que também a gente tem as estratégias. Então, o jejum intermitente, ele pode ser uma estratégia. Só que se ele está feito de um jeito errado, ele pode estar te estressando. Você vai descobrir o porquê aqui daqui a pouco. E aí é o seguinte, eu falo que o café da manhã, ele é uma das principais refeições, porque você estava dormindo à noite. Aí você acorda de manhã, aquilo que você já oferece para o seu corpo, ele vai determinar o restante. Então, olha só, a Má também, ó, geralmente não sinto fome, mas gosto de comer pão com ovo. Se você acorda de manhã sem fome nenhuma ou enjoada, eu vou falar pra você que tem um órgão específico que você tem que olhar melhor, que é o seu fígado. O nosso fígado, e poucas pessoas falam sobre ele, tá? O nosso fígado, ele é aquele que filtra e faz a digestão de tudo que você come, de tudo que você bebe, de tudo que você sente. O teu emocional também está envolvido com o teu fígado. E se você é aquela pessoa que acorda de manhã enjoada, com dor de cabeça, sem fome nenhuma, talvez o seu fígado precisa de um olhar para isso. Então, por isso que, ó, o chazinho já pode ser muito importante para você. Até, inclusive, eu estava falando com uma paciente minha hoje e ela falou assim, olha, eu estava acostumada a não comer mesmo durante o dia, de manhã, mas agora que eu tô me organizando, me facilitando a vida, eu estou vendo que minha fome tá melhor e eu tô tendo mais resultado, que eu tava travada há muito tempo. E aí, quando você acorda de manhã, o seu corpo ali, ele tá sedento por alguns nutrientes. Então, quais são os piores cafés da manhã pra você? Ali, será que você acordar e já tomar um cafezinho preto é um problema? Vamos por etapas.
Vamos começar falando dessa primeira coisa assim. Acorde, já tem que tomar um café. Tomar o café preto de manhã não vai ser um problema desde que você já esteja melhor da tua inflamação. Por quê? Esse período da manhã é onde o teu corpo ele precisa de mais energia natural, que ele precisa trabalhar por si mesmo. E aí você chega com um balde de café, isso daí ele pode te dar aquela falsa sensação de energia e ali, às 10 da manhã e às 4 da tarde, você fica capenga, sem energia nenhuma. Quem que se sente assim? E para a turminha do hipotireoidismo, da minha turminha aqui, que eu também tenho, se a gente só fica um monte de cafeína ao longo do dia, come só esses cafés da manhã que não são tão legais aqui, que eu vou falar pra você, só carboidrato, a gente também não ajuda a nossa tireoide. Jejuns muito longos também não ajudam a tireoide, isso pode estressar. Então, se você acorda de manhã e vai só no pãozinho com manteiga, torradinha com manteiga, tapioquinha com manteiga, vai lá e come só fruta com granola. Mas, Carol, esses alimentos eles são inflamatórios? Não. Mas, se você só come esses alimentos aqui e tá faltando um nutriente específico, você é aquela pessoa que tem uma tendência a ficar mais cansada, que tem aquela tendência a ficar beliscando ao longo do dia, que tem aquela tendência a ficar buscando por doces e parece que nunca tá saciada. Já se percebeu assim? E isso tem uma causa específica. Porque se você já acorda de manhã e vai direto no carboidrato, no pão, na torrada, na tapioca, só elas, assim, só com muito carboidrato, você vai sinalizar uma coisa específica ali. Você não traz saciedade pro seu corpo. Você traz um pico de energia rápida, que a gente chama ali, dá um pico de insulina, e depois ela cai, muito rápido também. Por isso que no meio da manhã você fica beliscando as coisas. Então, esses cafés da manhã são aqueles que eu não recomendo com frequência, principalmente ali para mulheres que têm alterações na tireoide que não estão controladas, eu não recomendo começar a fazer jejum assim, de manhã. O jejum ele pode ser uma estratégia, mas depois que você já melhorou essa sua inflamação. E aí, por isso que você mesmo fazendo jejum, muitas vezes você não consegue emagrecer. Muitas vezes você não consegue ter energia ali também. Entendeu? Você passa o resto do dia do modo compensação. Então eu tô trazendo esses termos aqui pra você ver e falar assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Mas calma que a gente tem uma saída, né? Calma que não tá tudo uma causa perdida. Porque como eu falei pra você, muitas mulheres vêm assim também. E por que a gente vai direto no carboidrato? Pela praticidade. A gente já acorda de manhã, vamos pegar a torradinha, vamos fazer uma tapioca rápida aqui, a tapioca não tem glúten, não é? Mas nem toda alimentação saudável ela é estratégica. Então toma cuidado com isso daí. Faz sentido? Já estamos pegando alguns pontos ali? E mulheres depois dos 30 e dos 35 anos funcionam de forma diferente. E ficar dando esse pico de insulina o tempo todo, então ficar beliscando pãozinho aqui, só frutinha ali, granola aqui, biscoito ali, você fica dando picos desse açúcar, dessa insulina, que também podem prejudicar a inflamação. Então, dá barriga, dá dor de articulação, dor de cabeça, piora a síndrome do ovário policístico. Então, a gente está trazendo um contexto aqui que são pequenas coisas que você vai fazer no teu dia que já vão transformar. Depois dos 35 anos, a gente tem toda a base dos nossos hormônios. Então, a gente tem que começar o nosso dia com proteína. Também junto, tá? Não só proteína, você tem que associar essa proteína. É uma coisa que eu pego no pé das mulheres. Porque depois também dos 35 anos, pela busca da praticidade, não dá tempo, eu não consigo. E é importante, eu vou trazer algumas ideias aqui pra você sobre como você vai associar melhor isso. Até eu tive uma paciente minha, outro caso aqui, que ela veio falando ali pra mim que ela assim, que ela ficava muito bem, que ela não topava tomar café da manhã. Ela não queria de jeito nenhum, porque ela sempre foi assim a vida inteira. E aí a gente já chega com isso, né, enraizado, assim, falando, eu não quero, pra mim não funciona, eu já testei. Aí eu falei assim, então, você já testou outras estratégias antes.
e há anos atrás. Hoje o seu corpo tá te trazendo um comando e um pedido diferente. Então é isso que você que também tá aqui tem que entender, que assim, o seu corpo às vezes, ele não vai responder igual quando você tinha 20 anos, porque ele precisa de estratégias diferentes. E aí ela foi adequando, a gente foi colocando ali melhores proteínas, mas coisa fácil, gente, iogurte, whey, colágeno, ali pra fazer uma mistura ali de manhã, e ela já foi sentindo que a energia dela tava diferente. O humor dela, ela já não surtava de manhã, já não acordava apagando incêndio. No meio da tarde ela conseguia controlar melhor a vontade de doce. Parece doideira, mas é verdade. Opa, sabe o que eu esqueci? De fixar o nosso comentário. Pera aí. Aí, pronto. E aí, ela perdeu 4 quilos, voltando a tomar café da manhã. Então, às vezes, você acha que você tem que ficar cortando comida, gente. Cortar comida é a pior coisa para sua tireoide. Ficar cortando comida é a pior coisa para você que quer desinflamar. Porque o teu corpo, ele fala assim, ó, eu preciso de ajuda. Aí você vai lá e coloca os alimentos que não contribuem muito bem, ou você tira refeição. Aí o seu corpo fala assim, ó, vixe, ferrou. Fecha tudo. Ele entra em modo emergência, ele fecha, ele fala assim, não vai desinchar, não vai emagrecer, porque eu não tenho da onde tirar. Aí ele começa a sugar tuas vitaminas também, aí você fica exausta. Eu tenho sensibilidade ao glúten, leite e ovo. Acho tão difícil saber o que comer de café da manhã. Olha só, por isso que no teu caso, o que acontece? Essas sensibilidades, Carla, elas têm ali relação com o teu corpo que não tá sabendo lidar com tudo isso, e ele fica emitindo alerta o tempo todo. E aí o que a gente precisa? Resgatar a tua capacidade da digestão. Esse é um ponto muito importante que eu priorizo demais, porque senão cada vez mais tudo vai ficar fazendo mal para você. Glúten, leite e ovos, eles têm proteínas que muitas das mulheres ali, elas têm uma dificuldade de digerir, do corpo entender. E aí ele começa a trazer reação. A gente tem outras opções? A gente tem outras opções. Mas o que é legal e importantíssimo aqui pra você é melhorar a sua imunidade, melhorar a capacidade do seu corpo de eliminar toxinas e a sua digestão, para você conseguir comer melhor, não passar mal e não ter medo de comer. E é isso que eu faço, porque na desinflamação são etapas. Então a gente não começa cortando tudo e aí é isso pra vida. Não, a gente faz a etapa de dar segurança pro teu corpo, ou seja, eliminar os sintomas, esses sintomas de má digestão e tudo mais. Aí a gente vai devolvendo a capacidade do seu intestino, do seu fígado. Aí a gente vai recolocando algumas substâncias, alguns nutrientes para sua digestão, para você comer e não ficar estufando, não ficar passando mal. E com isso você vai tendo uma vida com mais, você vai conhecer mais dos alimentos, você vai entender o que te faz bem, o que não te faz bem, e quantidades, né? Porque isso é o diferencial. Então, o que eu recomendo, né, dentre os cafés da manhã? É claro que para cada uma das minhas pupilas, eu vou desenhando ali o que fica fácil para elas, o que fica legal ali, prático, o que fica gostoso, o que dá certo. Mas, normalmente a gente faz ali panqueca de aveia, sem ovo ou com ovo, mingau de aveia, com frutas. Nossa, esse aqui fica sensacional no outono. Shake de proteína, então assim, frutas, colágeno, água, e aí faz um shake também. Dá pra fazer a crepioca, dá pra fazer, e todas essas opções dá pra fazer com e sem ovo. Biscoitinho de arroz com hummus, e aí associa com colágeno, por exemplo. Dá pra fazer bolinhos proteicos, dá pra fazer tofu com frutas. Tem muitas combinações. Então, o interessante é que você tenha proteína. Proteína é o quê? Proteína, eu falo que é como se fosse a estrutura de um carro, a carcaça do carro. Sabe? Aquilo que dá força, resistência. Então, proteínas que eu estou falando para o café da manhã, vamos desde ovos, tofu, frango, atum. Estou falando de iogurte, estou falando de queijos. Tem queijos vegetais também hoje em dia que são feitos de castanha de caju. Estou falando de ovos, já falei de ovos? Estou falando de proteína vegetal em pó, estou falando de whey protein, estou falando de colágeno.
Estou falando de sementes, semente de abóbora, semente de girassol também tem proteína. Então a gente precisa ter essa combinação que vai te dar energia, bom humor, saciedade, libido, menos vontade de doce, vai fazer você perder barriga, vai te fazer emagrecer. Ou seja, é o que você quer, né? Então, talvez você esteja se sentindo perdida, talvez você não saiba como fazer isso no teu dia a dia. E é isso que hoje, eu vou, melhorando, estruturando e facilitando para a vida de cada uma das minhas pupilas, porque eu não gosto de perder tempo, elas também não. Então ali eu desenho tudo o que elas vão fazer em cada uma das refeições, que é aquilo que elas só precisam olhar e fazer. Não precisa pensar sozinha, não precisa errar sozinha, não precisa ficar lá com medo das coisas de comer. Porque o pior de tudo é você estar lá com sintomas te atormentando, cansaço, barriga estufada, dor, mal-humorada, e ainda ter que pensar no que dá certo e no que não dá, e aí acaba sempre morrendo na praia. Então, o seu café da manhã é uma refeição principal para você pensar. E se você gosta de fazer jejum intermitente, o jejum intermitente, ele é estratégia, ele não é estilo de vida, dependendo de como você está. Porque fazer estratégias erradas por muito tempo é aquilo que trava o teu corpo. Lembra que eu falei que ele se fecha? O nosso corpo ele é muito inteligente, dos dois lados. Ele sempre vai querer poupar. Então, você querer só eliminar comida e refeição, você vai achar que a matemática é simples, de que é só cortar que você vai emagrecer. E não é assim que funciona. Depois dos 35 anos, principalmente, a gente tem que alinhar os hormônios da tireoide, os hormônios do estresse, que é o cortisol. A gente tem que alinhar a insulina, os hormônios da tireoide, os hormônios femininos, o hormônio da sua saciedade. Então tem bastante coisa envolvida de que com alimentação simples, mais estratégica, é bom. Então ao invés de você comer lá a sua tapioca, a sua tapioca com manteiga, o seu biscoitinho com manteiga ou sem nada e só o café, associar proteína vai te destravar. Coisa simples, mas coisa que dá resultado. E sempre lembrar disso. Eu tô comendo proteína? Pelo menos em 3 refeições no teu dia. Café da manhã, almoço e jantar. E não esquecer dos teus chás. E se você vive cansada, inchada, não sabe como facilitar isso no teu dia a dia, tá precisando de ajuda, um olhar, alguém para te guiar, que você não tá conseguindo sair do lugar, aí eu entro. Porque hoje, dentro da minha metodologia, hoje eu trabalho diretamente com mulheres que querem desinflamar, mesmo com a rotina corrida. Ou seja, eu estruturo para você a tua alimentação, os teus chás, se você gostar, a tua suplementação e vou olhar os teus exames também. Ou seja, você tem um olhar 360 para as tuas necessidades e para você realmente sair do lugar, se livrar desses sintomas, da fome descontrolada, da barriga resistente, do cansaço descomunal. Porque eu já estive deste lado. Eu sei exatamente o que você está sentindo. E eu sei exatamente como que você pode sair deste lugar que está te travando. E a alimentação, você pode achar assim, mas eu sei fazer dieta. Se você soubesse fazer a dieta estratégica, você não estaria passando por todas essas situações ruins que você vem vivendo. Então, se você precisa e quer a minha ajuda com o meu passo a passo, os meus protocolos que nós vamos desinflamar, destravar esses sintomas, recuperar o teu corpo para você ter paz com o teu corpo e uma relação melhor com a comida, sem deixar de viver, você vai lá no link do meu perfil. Ou você comenta aqui nesta live, que eu vou conversar com você. E outra coisa, todo mundo que comentar na live aqui, comenta destrave. Que todo mundo que comentar eu vou chamar pra gente ter um bate-papo, só eu e você, que eu quero entender o que tá acontecendo com você e eu quero ver como eu posso te ajudar. Você vai ter um bate-papo comigo, exclusivo para quem comentar destrave na live. Porque agora, voltando às lives, eu quero fazer lives toda semana, lives rápidas e objetivas, e você destravada em 2025. Fechou? Combinada? Então, vamos que vamos, eu quero ver, hein? Quem já vai colocar proteína no café da manhã de amanhã. Bora, comenta na live depois que eu postar. Depois que eu postar essa live lá nos comentários. Mas, Carlinha, já vou te chamar. Beijo, gente. Manda essa live aí pra quem vocês conhecem, tá bom? Beijos.